Agora nós estamos aqui com a Jana Bianchi. Ela é autora, podcaster, coaching de vida. E que... Ainda não. Eu sou engenheira, que é uma coisa arbitrária, assim, aleatória. Ninguém se interessa por engenheiro aqui. Isso Ó, que, não, isso aí não. Na Odisseia não tem engenheiro, só tem Não autores. leva pra lugar nenhum. A Jana é mais conhecida pelo Lobo de Rua, mas você tem outras publicações, né? Você tem uma novela, que é no mesmo universo. Sim, uma noveleta, que é Sombras, que se passa no mesmo universo, é uma fantasia rural. Ah, é? É uma fantasia rural? Que legal. Interior de Minas Gerais. Que é bem legal, pela outra ser uma fantasia urbana. Sim, então. uma fantasia urbana. E eu tenho alguns contos em revista, tenho um conto na Trasgo e tal. Sim. E tenho um conto no Mitografias também. Eu ia falar, né? Tipo, é que short stories tem tanto que tipo, você fica falando. E ela tem aquele conto e também aquele? Também Não, aquele. hoje de publicação é Lobo de Rua e uma noveleta que é Sombras, que tá legal. na Amazon. E o podcast. E o podcast e a Mafagafo, agora que eu tô editando. É? A revista. Meu Deus, quanta coisa. Muita coisa. Dá até um desespero aqui que eu tô aqui, sabe? Né? Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô... vamos falar do Lobo de Rua, que é o que eu li por último, então é mais legal. Jana, quando que você começou a escrever o Lobo de Rua e por que te deu o clique? Que você falou assim, puta, eu vou escrever um livro de lobisomem. Você já gostava do tema? Sim, Lobo de Rua eu comecei a escrever em 2015 e eu tinha um universo já de fantasia urbana, que é a Galeria Creta, que era um universo que eu tinha um romance em andamento, que na verdade nunca chegou a deslanchar. Eu comecei a escrever um outro romance, que é o que eu terminei agora, né? Foi assim, eu entrei no clube de autores de fantasia, que era um grupo de amigos autores de fantasia, muito... O CAF. Isso, o famoso CAF. E a gente começou a se conversar e tal, e a gente sempre falava das coisas que a gente estava fazendo, dos universos que a gente estava criando. E aí a gente falou um dia assim, mas olha, vamos criar, e se cada um escrevesse um conto ou uma coisa mais curta dentro desse universo pra gente conhecer os universos uns dos outros, assim. Sim. E aí eu falei, legal, vou escrever. E eu fiquei com essa missão aí de escrever um conto dentro do universo da galeria. Para ser meio que um universo compartilhado? Isso, ia ser... Não, era cada um no seu próprio universo, mas para os outros conhecerem como que ia ser. Eu falei, dentro do universo de fantasia urbana, preciso escrever um conto. Tá. E aí a ideia de escrever sobre o mito do lobisomem especificamente é porque é o mito clássico, por assim dizer, que eu mais gosto. Tá. E o meu avô tem uma história de ter avistado lobisomem. O meu pai conta uma história de lobisomem também. Tá. E é um mito que eu sempre gostei de ler sobre, eu sempre gostei de ver coisas sobre lobisomem e tal. Eu falei, eu curto esse mito e eu acho que ele tem uma consonância, assim, dá pra fazer alguma coisa, uma fantasia urbana com isso, então vou experimentar, entendeu? E aí um dia eu tava no fretado, voltando do trabalho como engenheira aqui, né, passado aí, e eu resolvi que eu ia escrever sobre um menino de rua que tivesse descoberto que era um lobisomem. E a partir desse ponto, assim, então foi o primeiro ponto que eu pensei da premissa, eu desenvolvi o resto da história e comecei a escrever. Eu acho legal que ela... É que assim, por eu ser de São Paulo, talvez, eu me identifico mais fácil, né? Lógico, porque, tipo, tá na Praça da Sé, nos lugares que eu conheço, né? Tipo, quando você cita São Paulo, é a São Paulo que eu conheço, realmente. Porque você não escolheu só uma fantasia urbana, você escolheu, assim, aquela fantasia urbana bem pé no chão, assim, bem no meio da rua, dos becos de São Paulo. E você falou assim, puta, centro de São Paulo, assim. Porque você é de Campinas, na verdade. Sou do interior. Então. Sou do interior. Mas eu sou do interior, mas eu sempre vivi muito em São Paulo, porque eu tenho família em São Paulo. Sim. Meu pai é de lá, né? E é muito perto, é uma hora e meia de carro, assim, de aquele Campinas. interior, mas chega rapidinho. Tem muita gente que mora em Campinas, trabalha em São Paulo. E eu sempre fui muito pra São Paulo, então sempre foi uma cidade que... É engraçado, assim, porque eu sempre vivi em São Paulo, mas eu vivi sempre as coisas boas de São Paulo, assim. Então é uma cidade que eu gosto muito, porque eu nunca morei em São Paulo e nunca peguei trânsito, assim, quando eu tava indo trabalhar e tal. Então eu sempre ia, quando eu ia encontrar com os meus primos, que eram sempre momentos muito legais. Então São Paulo, pra mim, é uma cidade muito interessante e instigante, até por ser uma cidade grande. Eu moro em Campinas, que é uma cidade relativamente grande, mas não se compara, assim, você ir numa Paulista, você ir numa Praça da Sé e ver, tipo, o movimento que tem lá e tal. Sempre que eu pensei em escrever fantasia urbana, antes de eu saber que existia isso de fantasia urbana ambientada no Brasil, que por acaso eu soube quando eu li o livro do Eric, o Neon Azul, especificamente, foi o primeiro que eu li dele, né, que se passa no Rio. Antes de eu contemplar, né, como adolescente, essa possibilidade de eu escrever, de existir fantasia urbana nacional, eu sempre tinha essa vontade de, tipo, do e se, assim. E se eu tivesse aqui vivendo e encontrasse um lobisomem? E se, em vez de uma plataforma lá na 93 em King Cross, tivesse uma plataforma no metrô de São Paulo, que eram os ambientes que eu gostava, assim. Sim. E aí, quando eu fui escrever o meu próprio universo, assim, eu falei, não, vai ser ambientado no Brasil, com certeza. E aí eu escolhi São Paulo, uma por essa
paixão que eu tenho pela cidade como um lugar que eu sempre vou em momentos legais. E outra porque São Paulo é um lugar tão grande, tão cheio de possibilidades. Pode ter todo tipo de que pode ter tudo, exato, pode ter tudo. E eu gosto dessa sensação de você andar pela cidade e imaginar, meu, e se uma coisa esquisita que acontecesse? Poderia acontecer, as pessoas não... Em São Paulo é tudo tão, né, corrido que, assim, acho que a gente não vê tudo o que acontece, né? Você citou já o romance, aí eu já vou aproveitar para perguntar o gancho. E novos projetos, assim, o que você tá fazendo? Tá, eu acabei de terminar o romance, então eu tô numa reescrita do romance agora. Normal. Acho que eu vou mais aí uns 2 meses, 3 meses aí reescrevendo o romance. Precisa levar o tempo que precisar. Sim, com certeza. Até porque, assim, eu deixei ele dar uma descansada. Eu sei que tem muita coisa que eu preciso corrigir. Agora é o momento de acertar. Paralelamente ao romance, eu fui convidada para uma antologia de contos. Ainda não saiu qual é a antologia. E eu comecei a escrever um conto de space opera. E aí eu gostei muito desse universo, assim, que eu já criei pra aí esse... Você ficou, putz, e aí eu fiquei... Exatamente. Aí né? Exato. Daí eu já fiquei, tipo... dá pra escrever mais coisas. Molhou o pezinho, agora quer entrar na piscina. Então, assim, a princípio eu tô pensando, eu tenho muito essas ondas, assim, eu tô pensando muito nesse projeto. Então, tudo que eu tô... É a vibe. É a vibe. Eu tô bem nessa vibe, assim. Então, não sei o que... Agora minha vibe é Space Opera. Exato. Mas eu tô muito empolgada, assim, com esse universo. Então, quando eu tô ociosa, assim, minha cabeça automaticamente vai pra isso. Então, vamos ver. Eu vou escrever o conto ainda, né? Eu já comecei, vou terminar o conto. Tem mais alguns outros contos de outros projetos que eu preciso terminar, mas que são coisas rápidas. E aí, vamos ver se eu vou pra esse... Depois que eu terminar a reescrita do romance, se eu pego um projeto maior nesse universo. Por enquanto, é o que... Então, mas aí... eu vou ficar de olho, hein? Sim, fique... Vou te cobrar. Pode cobrar, é bom cobrar. Jana, obrigadão pela entrevista. Obrigada eu. Vocês continuem acompanhando o resto das entrevistas com os autores da Odisseia. E tchau, tchau.